Então vamos lá, outro recurso também muito importante dentro do CAD são as seleções. Você precisa saber trabalhar aqui com as seleções, né, para poder desenvolver o seu projeto. Então vou aproximar aqui, ó, vamos aproximar em qualquer local onde ele tem alguns objetos aqui, né, criados. Então vou fazer o seguinte, vou posicionar nessa parte aqui esquerda, direita superior e vamos começar com as seleções. Para você fazer uma seleção tem duas formas, você clica uma única vez. Aí não mantém o botão pressionado, só cliquei e soltei o botão. Quando eu arrastar para a esquerda, ele cria uma seleção verde. Quando eu arrastar para a direita, ele cria uma seleção azul. Pô, mas e aí? Qual a diferença dessas seleções? A verde, tudo que a seleção tocar é selecionado. Então, por exemplo, eu estou selecionando essas linhas todas aqui, ó, basicamente essas 3 linhas aqui, né? Dessa forma, eu vou dar um clique, as 3 ficaram selecionadas. Se fosse uma seleção feita para a direita, eu vou clicar aqui dentro. Primeiro vou pressionar ESC. Então ESC para sair essa seleção que eu fiz e ESC novamente para desselecionar o que estava. Para desselecionar é só você pressionar a tecla de escape, a tecla ESC. Desselecionou, eu vou começar novamente. Cliquei, não mantive o botão pressionado. Vou segurar e arrastar aqui, ó, segurar não, vou simplesmente arrastar o mouse para a direita. Percebam que ele não está selecionando as 3 linhas. Ele só vai selecionar objetos que forem fechados. O que é isso? Para me selecionar essas 3 linhas, vou pressionar ESC aqui para sair, eu teria que começar daqui de cima, ó, pegando todo o início dessas 3 linhas, o que não aconteceu ainda, então vai ter que ser mais na parte superior ainda aqui. Ok? Pegando todo o início dessas 3 linhas até o fechamento dela. Perfeito? Dessa forma eu tenho as 3 linhas selecionadas. Só que aí também ele pegou vários outros pontos que eu tenho aqui, ó. Então nós temos que analisar em qual momento será melhor utilizar cada uma das seleções. Se eu fosse selecionar somente essas linhas aqui acima, vou pressionar ESC para desselecionar, eu utilizaria a seleção verde. Pronto. Se eu precisasse de pegar outros pontos, aí sim nós podemos utilizar o outro tipo de seleção. Então assim, vai ter momentos, a maioria das vezes você vai utilizar a seleção verde, né, que seria aqui direita para a esquerda. A seleção azul vai ser em momentos bem específicos. A outra forma de selecionar, dessa vez nós só clicamos e não mantemos pressionado, né? Ele cria uma seleção retangular. Vou pressionar ESC. Se você clica, segura e arrasta, vou fazer aqui em cima, por exemplo, ó. Vou clicar, segurar e arrastar. Ele cria uma área de seleção, ó. Então aí eu posso definir essa área não somente retangular, mas de forma irregular, selecionando todo um bloco, conjunto ou pedaço ali, né, dentro do meu projeto. Então são as duas formas principais de seleção. Para que você continue selecionando outras áreas, né, basta você clicar nela, não precisa pressionar botão nenhum. Então se eu clicar sobre as linhas, ele também vai selecionar. Se eu quiser clicar, segurar e arrastar, ele vai criar outra seleção. Então dessa forma eu consigo fazer múltiplas seleções dentro aqui do meu projeto. Se eu pressiono em cima aqui, ó, pressiono a tecla Shift e clico sobre uma linha que já existe ou já esteja selecionada, ele desseleciona ela. Então pressionando a tecla Shift e clicando sobre a linha, ele vai desselecionar aquele objeto, ó. Então dessa forma eu estou tirando algumas dessas linhas da seleção em que eu havia feito. Muito, muito simples. Em outros casos você vai se deparar com o seguinte. Se você quiser desselecionar tudo, é só pressionar ESC. Em outros casos, vamos pegar aqui pode ser uma linha qualquer que eu tenha. Vamos fazer aqui em outra área do projeto. Ó. Por exemplo aqui. Aqui eu tenho essa... Vamos pegar, deixa eu ver, eu queria uma linha única. Uma linha única dele aqui. Vai ser aqui em cima mesmo. Fazer desse lado aqui mesmo. Então aqui, ó, eu tenho essa linha na parte inferior, né? Eu cliquei sobre ela. Pode ser, como a visualização está de cima, que eu tenha várias outras linhas, como se fossem paredes ou segmentos ali nesse mesmo local, abaixo dela. Se você clicar aqui, ó, nas opções do menu, né, você tem padrão desenhar e inserir, você tem também opções para inserção. Por enquanto, eu vou vir aqui em padrão. Nessa opção de desenho, eu tenho linha e polilinha. Eu vou clicar aqui sobre a opção de linha, perfeito, e vou criar uma linha aqui, ó, em cima da outra. Estou clicando, segurando e arrastando. Pronto, criei uma linha aqui em cima. Ok, depois eu vou falar mais sobre criação de objetos. Aqui automaticamente ele me dá sequência ou continuidade da linha. Se eu não quero continuar, eu pressiono a tecla ESC. Aí eu só tenho aquela linha que foi criada. Percebam que ela até está na cor branca. Só que é o seguinte,
Para me selecionar ela, né, se eu dou um clique aqui, ele vai selecionar a que eu criei por último. Nesse caso eu tenho, vou pressionar Delete, por exemplo, e eu deletei a linha que eu tinha por cima, que era a branca. Vou pressionar Ctrl Z para ele desfazer, para que ela volte. Mas e nesse caso, se eu quiser selecionar a linha que está abaixo? Então existem ferramentas que nos dão esse recurso. Na próxima aula nós vamos ver uma dessas ferramentas.